Olá, mais um vídeo, obrigado, mais likes, mais compartilhamentos, mais comentários de cada um e cada um aqui conosco. Obrigado por você participar aqui comigo desses vídeos. Muitos têm perguntado por que nesses primeiros momentos nós temos trabalhado questões apresentando órgãos internacionais, por que cortes, tribunais. E aí é importante, já que muitas pessoas estão nessa discussão política meramente estatal e não percebem às vezes que o Estado participa da sociedade internacional. Às vezes há uma claudicância no sistema de freios e contrapesos. Não podemos nem dizer que é isso que está acontecendo no momento aqui no Brasil, porque muito do que está disposto nos tratados internacionais sobre direitos humanos, muito do que está decidido nas cortes internacionais, no Tribunal Penal Internacional, ao qual o Brasil faz parte, na Corte Interamericana de Direitos Humanos, o que é o Tribunal Penal Internacional da ONU. Quer dizer, então, uma primeira perspectiva é exatamente conhecer, porque quer queira, quer não, nós temos o hábito no nosso dia a dia de só enxergar o que está mais perto de nós e não percebemos às vezes que essas partes que estão próximas a nós, elas se integram a um contexto que ele é mundial. E aí é importante que nós conheçamos isso, como diz o Boaventura de Souza Santos, façamos a ecologia dos saberes, evitemos, melhor dizendo, esse mundo abissal, de distâncias abissais, de abismos, e vamos tentando interligar. Então, no primeiro momento, é lógico que é importante que nós conheçamos órgãos que às vezes nós falamos, mas não entendemos para que servem. Qual é o papel, como é que denuncia, qual é a competência, rapidamente, numa perspectiva de direitos humanos, uma vez que direitos humanos não é algo que está focado apenas no jurista. Em especial, está focado na grande população, na grande massa, nas pessoas, em você, em mim, na sua família, na minha, na família do vizinho, cada um que é humano dentro dessa perspectiva estrutural, dentro de um meio ambiente, de um conjunto como um todo, considerando inclusive o meio ambiente como algo para presentes e futuras gerações. Então, o nosso último vídeo nós discutimos, também agradeço, foram muitas pessoas realmente assistindo, centenas de pessoas viram, milhares chegaram a dar likes, né, porque quando nós dividimos, muita gente participou, muitos questionamentos inbox. Reforço, se você tem interesse nesse tipo de temática, se inscreva aí no canal do YouTube, curta o canal, se inscreva, peça amizade. Nós já estamos com um segundo perfil, né, porque já lotamos o nosso primeiro perfil do Facebook, tem o canal, o perfil 1 e o perfil 2. Lá no YouTube nós temos também o canal, se você tiver interesse, vá lá e se inscreve e ative o sininho para saber quando chegam as publicações. Diariamente nós estamos publicando. E aí vamos hoje, dentro de uma sequência, já que nós falamos no último vídeo sobre o Tribunal Penal Internacional, sua competência em linhas gerais, como é que o Brasil participa disso. E hoje nós vamos trazer a Organização dos Estados Americanos. Também já falamos em outro momento da Organização das Nações Unidas e vamos dando sequência a isso para que a gente entenda até a inserção depois da Corte Interamericana de Direitos Humanos, para que nós possamos ver a competência, como é que denuncia, como é que questiona, como é que procura jurisprudência e, logicamente, que a ideia de ecologia do saber no sentido de enxergar o todo e não enxergar apenas as partes que a mídia hegemônica, por vezes, nos apresenta. Então, seja bem-vindo e bem-vinda. Vamos aqui para a Organização dos Estados Americanos. Muitíssimo obrigado. Muito bom estar aqui com você e vamos aí, a cada semana, a cada dia, a cada momento, sempre nessa lógica de reciprocidade, aprendendo juntos. E isso nos faz cada vez melhores. Como diziam os antigos, se é para subir, vamos juntos. E se alguém quiser descer, pode descer sozinho, pode se afastar, não tem problema. Nós não temos a pretensão de querer convencer alguém do que ela não pensa, do que ela não entende, do que não faz com que ela vibre, né? Mas como isso nos faz vibrar, sabemos que muitos vibram, tanto que está aí o acompanhamento, o resultado de cada uma das publicações, das postagens. Obrigado, vamos aí para a OEA. Conforme documentos e notícias do Ministério das Relações Exteriores e do Itamaraty, a Organização dos Estados Americanos, OEA, ela é a sucessora das conferências pan-americanas e da União Pan-Americana de 1910. Ela foi fundada ao todo em 1948 e está sediada em Washington, nos Estados Unidos.
é a mais antiga organização regional em atividade na atualidade, porque tem por finalidades construir uma ordem de paz e de justiça no continente americano, promover a solidariedade, o desenvolvimento e a cooperação entre os estados da região, além de defender a democracia e os direitos humanos. A estrutura da OEA, as atribuições de seus órgãos, seus princípios e objetivos comuns estão estabelecidos na Carta da OEA, que foi aprovada na 9ª Conferência Internacional Pan-Americana, realizada em Bogotá em 1948. A OEA tem hoje 35 Estados-membros, além de 69 países e a União Europeia em caráter de observadores permanentes. A Assembleia Geral da OEA é a instância suprema da organização. Trata-se de órgão plenário que se reúne em sessões ordinárias anuais e em circunstâncias especiais em sessões extraordinárias em nível de chanceleres. Entre as sessões da agência da OEA, os trabalhos são conduzidos pelo Conselho Permanente e pelo Conselho Interamericano de Desenvolvimento Integral, bem como pelas diversas comissões que fazem parte da estrutura da entidade. Conforme previsto na Carta da OEA, realizam-se ainda reuniões de consultas a ministros das Relações Exteriores para considerar temas de natureza urgente e de interesse comum para os Estados americanos. Um exemplo é a crise da Venezuela, né? A OEA também atua como secretaria de várias reuniões ministeriais, em particular encontros de ministros da Justiça, ministros da Ciência e Tecnologia e ministros da Educação das Américas. O Brasil foi um dos 21 fundadores da OEA, assinando a Carta de 1948. A atuação brasileira no âmbito interamericano tem como base os princípios consagrados na Constituição Federal, os quais orientam as ações para a promoção eficaz dos pilares fundamentais da OEA. São democracia, desenvolvimento integral, direitos humanos e segurança a nível multidimensional. Nesse sentido, o Brasil tem buscado promover a boa convivência entre os países americanos e o aumento da qualidade de vida de seus cidadãos. Isso tudo com foco na defesa da democracia, do Estado de Direito, dos direitos humanos e da livre iniciativa. É importante porque o Brasil é signatário de inúmeros tratados, convenções e declarações interamericanas nas mais diversas áreas, entre as quais destaca-se a Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem de 1948, o Tratado Americano de Soluções Pacíficas também de 48, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos de 69, também com seus protocolos adicionais, a Convenção Americana para a Eliminação de todas as formas de discriminação contra pessoas portadoras de deficiência de 99, a Carta Democrática Interamericana de 2001, a Carta Social das Américas de 2012, a Convenção Interamericana contra o Racismo, a Discriminação Racial e Formas Correlatas de Intolerância em 2013, a Convenção Interamericana contra todas as formas de discriminação e intolerância em 2013 e a Convenção Interamericana sobre Proteção dos Direitos Humanos das Pessoas Idosas de 2015. Entre outras iniciativas, a delegação do Brasil junto à OEA, que é estabelecida em Washington, participa atualmente de 2 exercícios coletivos no âmbito dos esforços brasileiros em favor da democracia, dos direitos humanos e do Estado de Direito no hemisfério. Por exemplo, o G14+, que é um grupo informal com vistas à discussão de saídas para a crise na Venezuela, o grupo de trabalho do Conselho Permanente para a Nicarágua, composto por 12 Estados-membros. Olha o Brasil como ele é ativo, né? Destaca-se que o Brasil é membro do Grupo de Amigos do Haiti e mantém com a OEA um projeto de cooperação em apoio aos processos eleitorais e ao fortalecimento institucional do Haiti. Outra parceria exitosa é aquela existente entre o Grupo Coimbra de Universidades Brasileiras, o GCUB, e a OEA. O GCUB é composto por mais de 50 instituições brasileiras de ensino superior em coordenação com a OEA e oferece bolsas de estudo para mestrado, doutorado em universidades brasileiras para estudantes de todo o continente. Assim, a OEA, que foi fundada
em 5 de maio de 1948, há 71 anos, ela tem como línguas oficiais o espanhol, o inglês, português e o francês. É importante que o Brasil repasse anualmente em torno de 8,1 milhões de dólares, né, para essa manutenção. Desse orçamento, 6% vai para a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que tem esse orçamento tirado do orçamento da Organização dos Estados Americanos. Então, que bom, vamos seguir aqui. Dentro dessa lógica de composição, os órgãos da OEA, conforme a Carta da OEA, no artigo 53, ele dispõe exatamente que ela realiza os seus fins por intermédio da Assembleia Geral. Vamos contando: da reunião de consulta dos ministros das Relações Exteriores, dos conselhos, da Comissão Jurídica Interamericana, da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Veja a ênfase na temática que nós estamos abordando. A Secretaria-Geral, as conferências especializadas, os organismos especializados. Nós já estamos com 8 órgãos. E logicamente que dentro dela poderão ser criados, além dos previstos na Carta e de acordo com as suas disposições, órgãos subsidiários, organismos e outras entidades que forem julgados necessários. É importante que dentro dessa estrutura, conforme o artigo 54 da Carta, que trata sobre a Assembleia Geral, é importante que a gente entenda que ela é o órgão supremo da Organização dos Estados Americanos. Ele tem por principais atribuições, além das outras que lhe conferem a Carta, decidir a ação e a política gerais da organização, determinar a estrutura e funções de seus órgãos e considerar qualquer assunto relativo à convivência dos Estados americanos, estabelecer normas para a coordenação das atividades dos órgãos, organismos e entidades da organização entre si e de tais atividades com as das outras instituições do sistema interamericano. É importante ver isso, porque também se visa fortalecer e harmonizar a cooperação com as Nações Unidas e seus organismos especializados, promover a colaboração, especialmente nos setores econômico, social e cultural, com outras organizações internacionais cujos objetivos sejam análogos aos da OEA. É importante porque também a Assembleia dispõe para aprovar o orçamento programa da OEA e fixar as cotas dos Estados-membros. Já falamos, o Brasil contribui em torno de 8,1 milhões de dólares, né? Também considerar relatórios da reunião de consulta dos ministros das Relações Exteriores e as observações e recomendações que, a respeito dos relatórios, deverem ser apresentados pelos demais órgãos e entidades, lhes sejam submetidas pelo Conselho Permanente, conforme o que dispõe aí a Carta da OEA, bem como os relatórios de qualquer órgão que a própria Assembleia Geral requeira. Também a Assembleia Geral dispõe sobre adotar as normas gerais que devem reger o funcionamento da Secretaria-Geral e aprovar o seu regulamento e, pelo voto de 2/3, a sua agenda, né? É importante porque a Assembleia Geral ela exerce suas atribuições de acordo com o que está na Carta e também em outros tratados interamericanos. É um ponto muito forte disso, e daí a gente já parte para uma noção geral sobre a Carta da Organização dos Estados Americanos, a Carta da OEA. Ela é importante que ela inicialmente foi reformada pelo Protocolo de Reforma da Carta da OEA, exatamente chamado Protocolo de Buenos Aires, em 27 de fevereiro de 67, na terceira Conferência Interamericana Extraordinária. Isso também teve uma última modificação pelo Protocolo de Reforma da Carta, no chamado Protocolo de Manágua, né, assinado em junho de 1993, no 19º período extraordinário de sessões da Assembleia Geral da OEA. É importante a gente ter noção que a Carta da OEA tem 146 artigos, distribuídos em 3 partes, e as disposições transitórias, além do preâmbulo. Acho muito forte a questão que trata exatamente na divisão, né?
Então, capítulo 1, na primeira parte, natureza e propósitos. Capítulo 2, princípios. Capítulo 3, membros. 4, direitos e deveres fundamentais dos Estados. O 5, solução pacífica de controvérsias. O capítulo 6, segurança coletiva. O capítulo 7, desenvolvimento integral. Já na segunda parte, nós temos o capítulo 8, que trata dos órgãos da OEA, o capítulo 9, a Assembleia Geral, o capítulo 10, a reunião de consulta dos ministros das Relações Exteriores, o capítulo 11, dos conselhos da organização, o capítulo 12, o Conselho Permanente da Organização, o capítulo 13, o Conselho Interamericano de Desenvolvimento Integral, o capítulo 14, a Comissão Jurídica Interamericana, o capítulo 15, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, o capítulo 16, a Secretaria-Geral, o capítulo 17, as conferências especializadas e o capítulo 18, organismos especializados. Então, bem importante agora a gente adentrar nos pontos importantes para a gente já ir para essas reflexões desse nosso vídeo, nossa conversa de hoje. E indo para isso, vamos fechando aí nessa divisão com a terceira parte, que tem o capítulo 19, Nações Unidas, o capítulo 20, disposições diversas, o capítulo 21, ratificação e vigência, e o capítulo 22, que trata sobre as disposições transitórias. Importante que a gente já vê a relevância, ela não vem para substituir as Nações Unidas ou a Organização das Nações Unidas, e ela já traz um link que faz, dentro da sua própria carta, uma interface, um diálogo com as Nações Unidas. Então, já vimos, né, já dissemos, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, vai ter a Corte, né, ou o Tribunal Penal Internacional, tem lá na ONU, por exemplo, a Corte Internacional, o Tribunal Internacional de Justiça, e aí nós vamos destilando cada um desses pontos para a gente ir enfrentando aqui, mas hoje o ponto é a OEA, mas estamos vendo que não são coisas independentes, não tem uma perspectiva de divisão, mas sim de união, de unidade, para alinhar cada vez mais os pontos dentro da sociedade internacional, para que haja cada vez mais um fortalecimento dessa liga, desse elo de ligação entre as nações na perspectiva do multilateralismo, na perspectiva dos direitos humanos e principalmente da efetividade de direitos numa perspectiva dos estados como intermediadores e às vezes aptos a propiciar a melhoria das condições de vida das pessoas. Então, seguindo pela otimização da dignidade da pessoa humana. O preâmbulo da Carta da OEA dispõe que, em nome dos seus povos, os estados representados na 9ª Conferência Internacional Americana, convencidos de que a missão histórica da América é oferecer ao homem uma terra de liberdade e um ambiente favorável ao desenvolvimento de sua personalidade e à realização de suas justas aspirações, conscientes de que esta missão já inspirou numerosos convênios e acordos cuja virtude essencial se origina do seu desejo de conviver em paz e de promover, mediante sua mútua compreensão e seu respeito pela soberania de cada um, o melhoramento de todos na independência, na igualdade e no direito. Seguro de que a democracia representativa é condição indispensável para a estabilidade, a paz e o desenvolvimento da região, certos de que o verdadeiro sentido da solidariedade americana e da boa vizinhança não pode ser outro senão o de consolidar neste continente, dentro do quadro das instituições democráticas, um regime de liberdade individual e de justiça social, fundado no respeito dos direitos essenciais do homem, persuadidos de que o bem-estar de todos eles, assim como sua contribuição ao progresso e à civilização do mundo, exigirá cada vez mais uma intensa cooperação continental, resolvidos a preservar na nobre empresa que a humanidade confiou às Nações Unidas, cujos princípios e propósitos reafirmam solenemente
convencidos de que a organização jurídica é uma condição necessária à segurança e à paz baseadas na ordem moral e na justiça, e de acordo com a resolução 9ª da Conferência sobre Problemas da Guerra e da Paz, reunida na Cidade do México, os estados que constituíram a OEA assinaram a carta, e nela tem os dispositivos, os 146 artigos distribuídos em 3 partes no preâmbulo e nas disposições transitórias, como nós falamos há pouco. Lembremos que é um sistema muito importante, que ele dialoga com o sistema da ONU. O Brasil contribui com a Organização das Nações Unidas, inclusive financeiramente, em torno de 40 milhões de dólares por ano, para participar. É muito importante para a paz, para o desenvolvimento humano, para os próprios negócios. São centros de diálogo, né, em que esses estados conversam, né, e alguns organismos, inclusive tripartites, como a OIT, lá dentro da ONU. E aí, aqui já vimos o entorno do que o Brasil contribui e como ele vê a importância, tanto que contribui em torno de 8,1 milhões de dólares por ano para participar desse organismo. É importante, o senso de segurança coletiva dispõe a carta que toda agressão de um Estado contra a integridade ou a inviolabilidade do território, ou contra a soberania ou a independência política de um Estado americano, será considerada como um ato de agressão contra todos os demais Estados americanos. Quer dizer, já forma um bloco, mas a gente vai ver que a essência também não é só essa. Se a inviolabilidade ou a integridade do território, ou a soberania ou a independência política de qualquer Estado americano forem atingidas por um ataque armado, ou por uma agressão que não seja ataque armado, ou por um conflito extracontinental, ou por um conflito entre 2 ou mais estados americanos, ou por qualquer outro fato ou situação que possa pôr em perigo a paz na América, os estados americanos, em obediência aos princípios de solidariedade continental ou de legítima defesa coletiva, aplicarão as medidas e processos estabelecidos nos tratados especiais existentes sobre a matéria. Mas o centro da OEA, principal que a gente vê nos dias de paz, é o desenvolvimento integral. Diz a partir do artigo 30 da Carta que os Estados-membros, inspirados nos princípios de solidariedade e cooperação interamericanas, comprometem-se a unir seus esforços no sentido de que impele a justiça social internacional em suas relações e de que seus povos alcancem um desenvolvimento integral, condições indispensáveis para a paz e a segurança. O desenvolvimento integral abrange os campos econômico, social, educacional, cultural, científico e tecnológico, nos quais devem ser atingidas as metas que cada país definir para alcançá-lo. A cooperação interamericana para o desenvolvimento integral, ela é responsabilidade comum e solidária dos Estados-membros da OEA no contexto dos princípios democráticos e das instituições do sistema interamericano. Ela deve compreender os campos econômico, social, educacional, cultural, científico e tecnológico, apoiar a consecução dos objetivos nacionais dos Estados-membros e respeitar as prioridades que cada país fixar em seus planos de desenvolvimento, sem vinculações nem condições de caráter político. Essa cooperação interamericana para o desenvolvimento integral deve ser contínua e encaminhar-se de preferência por meio de organismos multilaterais, sem prejuízo da cooperação bilateral acordada entre os Estados-membros. Os Estados-membros da OEA contribuirão para a cooperação interamericana para o desenvolvimento integral de acordo com seus recursos e possibilidades e em conformidade com as suas leis. Já falamos, inclusive, aqui de quanto o Brasil colabora anualmente, né? O desenvolvimento é responsabilidade primordial de cada país e deve constituir um processo integral e continuado para a criação de uma ordem econômica e social justa, que permita a plena realização da pessoa humana e, para isso, contribua, logicamente, ou seja, otimizar a dignidade da pessoa humana. Os Estados-membros da OEA,
eles conveem que a igualdade de oportunidades, a eliminação da pobreza crítica e a distribuição equitativa da riqueza e da renda, bem como a plena participação de seus povos nas decisões relativas a seu próprio desenvolvimento, são, entre outros, objetivos básicos do desenvolvimento integral. Para alcançar esses objetivos, convém, da mesma forma, dedicar seus maiores esforços à consecução de metas básicas, como o aumento substancial e autossustentado do produto nacional per capita, a distribuição equitativa da renda nacional, sistemas tributários adequados e equitativos, modernização da vida rural e reformas que conduzam a regimes equitativos e eficazes de posse da terra, maior produtividade agrícola, expansão do uso da terra, diversificação da produção e melhores sistemas para a industrialização e comercialização de produtos agrícolas. Também o fortalecimento e ampliação dos meios para alcançar esses fins. É importante que se pense na industrialização acelerada e diversificada, especialmente de bens de capital intermediários, estabilidade do nível dos preços internos em harmonia com o desenvolvimento econômico sustentado e com a consecução da justiça social. Pensa-se em salários justos, oportunidades de emprego e condições de trabalho aceitáveis para todos, uma rápida erradicação do analfabetismo, a ampliação para todos das oportunidades no campo da educação, defesa do potencial humano mediante extensão e aplicação dos modernos conhecimentos da ciência médica, alimentação adequada, especialmente por meio de aceleração dos esforços nacionais, no sentido de aumentar a produção e disponibilidade de alimentos, habitação adequada para todos os setores da população, pensar em condições urbanas que proporcionem oportunidade de vida sadia, produtiva e digna, promoção da iniciativa e dos investimentos privados em harmonia com a ação do setor público, expansão e diversificação das exportações, quer dizer, todo um bloco de ações para o desenvolvimento humano, econômico e social. Porque os membros da OEA eles devem abster-se de exercer políticas e práticas de ações e tomar medidas que tenham sérios efeitos adversos sobre o desenvolvimento dos outros Estados-membros, ou seja, tem que ter equilíbrio, harmonia. As empresas transnacionais e o investimento privado estrangeiro estão sujeitos à legislação e à jurisdição dos tribunais nacionais competentes dos países receptores, conforme a Carta da OEA, bem como aos tratados e convenções internacionais dos quais estes sejam partes e devem ajustar-se à política de desenvolvimento dos países receptores. Olha como é forte isso na Carta. Lá no artigo 37 diz que os estados da OEA devem buscar coletivamente solução para os problemas urgentes ou graves que possam apresentar-se quando o desenvolvimento ou a estabilidade econômica de qualquer estado membro virem seriamente afetados por situações que não puderem ser solucionadas pelo esforço desse Estado. A gente falou aí o G14, o Brasil, o caso da Venezuela, né? Os Estados-membros difundirão os benefícios da ciência e da tecnologia, promovendo, de acordo com os tratados vigentes e as leis nacionais, o intercâmbio e o aproveitamento de conhecimentos científicos e técnicos. Também reconhecendo a estrita independência que há entre o comércio exterior e o desenvolvimento econômico e social, eles devem evitar esforços individuais e coletivos a fim de conseguir, por exemplo, condições favoráveis de acesso aos mercados mundiais para os produtos dos países em desenvolvimento da região, especialmente por meio da redução ou abolição por parte de países importadores das barreiras alfandegárias e não alfandegárias que afetem as exportações dos Estados-membros da OEA, salvo quando tais barreiras se aplicarem a fim de diversificar a estrutura econômica, acelerar o desenvolvimento dos Estados-membros menos desenvolvidos e intensificar o seu processo de integração econômica, ou quando se relacionarem com a segurança nacional ou com as necessidades do equilíbrio econômico. Tem que se pensar em dar continuidade do seu desenvolvimento econômico e social mediante melhores condições para o comércio de produtos básicos, por meio de
convênios internacionais, quando forem adequados, de processos ordenados de comercialização que evitem a perturbação dos mercados e de outras medidas destinadas a promover a expansão de mercados e a obter receitas seguras para os produtores, fornecimentos adequados e seguros para os consumidores e preços estáveis, que sejam ao mesmo tempo recompensadores para os produtores e equitativos para os consumidores. Pensa-se numa melhor cooperação internacional no setor financeiro e a adoção de outros meios para atenuar os efeitos adversos das acentuadas flutuações das receitas que experimentam os países exportadores de produtos básicos, uma diversificação das exportações e ampliação das oportunidades de exportação dos produtos manufaturados e semi-manufaturados de países em desenvolvimento. Pensa-se também aí na carta em propiciar condições favoráveis ao aumento das receitas reais provenientes das exportações dos Estados-membros, especialmente dos países em desenvolvimento aqui da região, e ao aumento da sua participação no comércio internacional. Lá na carta, lá pelo artigo 40, já fala que os Estados-membros, eles reafirmam o princípio de que os países de maior desenvolvimento econômico, que em acordos internacionais e de comércio, façam concessões em benefício dos países de menor desenvolvimento econômico no tocante à redução e abolição de tarifas ou outras barreiras ao comércio exterior, eles não devem solicitar a estes países concessões recíprocas que sejam incompatíveis com o desenvolvimento econômico e com suas necessidades financeiras comerciais. É lógico, né? Porque os Estados-membros da OEA, tudo com o objetivo de acelerar o desenvolvimento econômico, a integração regional, a expansão e a melhoria das condições do comércio, eles promoverão a modernização e a coordenação dos transportes e comunicações nos países em desenvolvimento e entre os Estados-membros. Esse é um ponto importante para a gente já começar a refletir uma ideia de desenvolvimento em que o maior puxa os menores e há um equilíbrio nessas relações. É importante que dentro da natureza e dos propósitos, os Estados americanos consagram na Carta da OEA essa organização internacional que vem desenvolvendo para conseguir uma ordem de paz e de justiça, para promover sua solidariedade, intensificar sua colaboração e defender sua soberania, sua integridade e sua independência. Dentro das Nações Unidas, a OEA constitui um organismo regional. A Organização dos Estados Americanos não tem mais faculdades que aquelas expressamente conferidas pela Carta da OEA, nenhuma cujas disposições autoriza a intervir em assuntos da jurisdição interna dos Estados-membros. Para realizar os princípios em que se baseia a OEA e para cumprir as suas obrigações regionais de acordo com a Carta das Nações Unidas, a OEA estabelece como propósitos essenciais garantir a paz e a segurança continentais, promover e consolidar a democracia representativa, respeitado o princípio da não intervenção, prevenir as possíveis causas de dificuldades e assegurar a solução pacífica das controvérsias que surjam entre seus membros, organizar a ação solidária dos membros da OEA em caso de agressão, procurar soluções dos problemas políticos, jurídicos e econômicos que surgirem entre os Estados-membros, promover, por meio da ação cooperativa, seu desenvolvimento econômico, social e cultural, erradicar a pobreza crítica que constitui um obstáculo ao pleno desenvolvimento democrático dos povos do hemisfério e alcançar uma efetiva limitação de armamentos convencionais que permita dedicar a maior soma de recursos ao desenvolvimento econômico e social dos Estados-membros. Tem como princípios a OEA, e o que está disposto inclusive no artigo 3 da Carta da OEA, que os Estados americanos eles devem seguir, por exemplo, o direito internacional, que é a norma
de conduta dos estados em suas relações recíprocas. Eles dispõem que a ordem internacional é constituída essencialmente pelo respeito à personalidade, soberania e independência dos estados e pelo cumprimento fiel das obrigações emanadas dos tratados e outras fontes do direito internacional. A boa-fé deve reger as relações entre os estados entre si aqui na OEA, a solidariedade dos estados americanos e os altos fins a que ela visa requerem a organização política dos estados com base no exercício efetivo da democracia representativa. Dispõe que todo estado tem que escolher, sem ingerências externas, o seu sistema político, econômico e social, bem como de organizar-se de maneira que mais lhe convenha e tem o dever de não intervir nos assuntos de outro estado. Sujeitos dos estados aqui da OEA, eles trabalharão entre si independentemente da natureza dos seus sistemas políticos, econômicos e sociais. Visam a eliminação da pobreza crítica, que é uma parte essencial da promoção e consolidação da democracia representativa, que também constitui a responsabilidade comum e compartilhada dos estados americanos. É importante como princípio que esses estados condenam a guerra e entendem que a vitória não dá direitos. Convém que a agressão ao Estado americano constitui uma agressão a todos os demais estados americanos. Dispõe que as controvérsias de caráter internacional que surgirem entre dois ou mais estados americanos deverão ser resolvidas por meio de processos pacíficos. Dispõe como princípio que a justiça e a segurança sociais são bases de uma paz duradoura, que a cooperação econômica é essencial para o bem-estar e para a prosperidade comuns dos povos do continente, que os estados americanos proclamam os direitos fundamentais da pessoa humana sem fazer distinção de raça, nacionalidade, credo ou sexo, que a unidade espiritual do continente baseia-se no respeito à personalidade cultural dos países americanos e exige a sua estreita colaboração para as altas finalidades da cultura humana. E por fim, como princípios, eles dispõem que a educação dos povos deve orientar-se para a justiça, a liberdade e a paz. E assim a gente já vai concluindo esse vídeo sobre a organização dos estados americanos, trazendo noções gerais importantes. Percebemos o caráter dela, a interligação dela com as Nações Unidas, né, como esse organismo regional, né, a questão da paz social, da defesa conjunta e do desenvolvimento econômico, social, cultural de todos os povos, né? Subindo com os mais altos e tentando equilibrar as relações com os que estejam em situação mais difícil. Obrigado pelo seu like, pela sua participação. Até a próxima.